Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de anestesia? É claro. Tá bom, mas e se eu te falasse que você ia fazer a sua cirurgia sem anestesia? Tá de sacanagem? Aí já é exagero, pô, isso não existe, né? Olha só, para nossa sorte, isso não existe mais. A anestesia foi demonstrada no mundo oficialmente no dia 16 de outubro de 1846. E mesmo assim, era uma anestesia bem diferente daquela que a gente conhece hoje e usa no dia a dia. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje é que o mundo da cirurgia era completamente diferente do que a gente conhece hoje até essa data. A dor de uma operação era um problema gigantesco que limitava demais qualquer tipo de procedimento que as pessoas quisessem fazer. Olha, e não pense você que as pessoas não faziam cirurgias. Nossa, os pacientes sofriam tormentos indescritíveis nas mãos dos cirurgiões, que tinham um arsenal muito limitado de medicamentos para tentar aliviar o sofrimento desses pacientes. Dessa forma, só ia para a cirurgia aqueles casos de puro desespero, nos quais o paciente ia morrer com ou sem a cirurgia. Então, pense duas vezes antes de olhar torto para o seu anestesista, porque ele é seu amigo e mudou a nossa vida. Para você ter uma ideia de como a gente tem sorte de nascer numa época onde já existe anestesia, eu vou trazer aqui hoje um relato que vai contar a história da paciente Jane Crawford e o seu cirurgião, o Ephraim McDowell. Esse vai ser apenas o primeiro de uma série de vídeos sobre a história da anestesia e o longo caminho que a gente percorreu até chegar no que a gente tem hoje em dia para te dar conforto e satisfação numa cirurgia. A história que eu vou trazer aqui hoje vem do livro O Século dos Cirurgiões, que é um livro que eu li no comecinho do ano que é fascinante. Ele traz diversos relatos históricos que foram testemunhados, na maioria das vezes, pelo avô do autor, que é o Jürgen Thorwald. E ele vivenciou diversos momentos muito importantes da medicina ao longo da história. Então, eu recomendo fortemente a leitura desse livro para qualquer pessoa da área da saúde ou qualquer um que tenha um pouquinho de curiosidade sobre como o mundo que a gente vive hoje foi construído. Bom, mas então a nossa história começa no dia 15 de dezembro de 1809, 37 anos antes da demonstração da primeira anestesia. Ephraim McDowell era um médico de uma cidadezinha pequena chamada Danville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O McDowell foi chamado para avaliar uma paciente em uma outra cidade e já estava cavalgando há dias para percorrer aí os quase 100 quilômetros que separavam Danville da cidade de onde viera o pedido de ajuda. Fazia muito frio e nevava intensamente, e o nosso personagem chegou no seu destino já recoberto de neve e de gelo. Então imagina só como que era a dificuldade na época simplesmente para um médico chegar até o seu paciente. O McDowell estava procurando o Tom Crawford, que o chamou para avaliar e, quem sabe, salvar a vida da sua esposa, a Jane Crawford. Assim que ele encontrou a casa que procurava, ele entrou e logo viu a sua paciente deitada numa caminha num canto, iluminada apenas por uma janela aberta e uma vela. Ela já estava muito emagrecida e respirava com dificuldade. E aí o McDowell foi até ela, sentou-se à beira do leito para examinar a sua paciente. A queixa principal dela era uma tumoração que havia crescido no seu abdômen e trazia para ela muita dor e muito desconforto. Nessa hora, McDowell puxou as cobertas para examinar melhor o corpo da Jane Crawford e tomou um susto. O que ele achou que era um embolado de lençóis era, na verdade, um tumor enorme que deformava a barriga da paciente e assustava qualquer um que batia o olho naquilo ali. Então, depois de um exame físico cuidadoso da sua paciente, o McDowell pediu para todo mundo sair da sala para poder ficar a sós com a sua paciente. E aí ele foi contar para ela o que ele tinha achado do exame. Ele explicou que
a Jane tinha um tumor de ovário, possivelmente, que tinha crescido muito, estava muito desenvolvido e que já estava apertando outros órgãos da barriga, como estômago, intestino, inclusive até o coração já estava sendo também apertado por esse tumor. E isso aí trazia para Jane Crawford um cansaço, uma falta de ar muito importante que explicava boa parte dos sintomas dela. E nessa hora, o McDowell já sabia que tinha muito pouco que ele podia fazer pela senhorita Jane Crawford. Afinal, para tratar esse tipo de doença, a única saída seria uma cirurgia, né? Abrir a barriga e tirar esse tumor cirurgicamente. Só que, vamos combinar, naquela época que nem existia anestesia ainda, a ideia de tirar um tumor de dentro da barriga de um paciente era completamente estapafúrdia. Era impossível a gente pensar numa coisa dessas, principalmente pelo fato de não haver anestesia. Ninguém toleraria a dor de uma cirurgia como essas. Até então, só era possível cirurgias um pouco mais simples, como redução de uma hérnia ou amputação de membros, por exemplo. Peraí. Amputação de membros? Isso mesmo. Não, calma, muita calma. Eu acho que eu entendi errado, eu não ouvi bem. A galera amputava uma perna com um cara acordado sem anestesia? Dureza, né? Mas o pior é que é isso mesmo. Imagina só a dor que essas pessoas sentiam. Agora, apesar do terror, amputar uma perna é uma coisa. Agora, abrir o abdômen, entrar dentro do corpo de uma pessoa para operar um tumor é outra coisa completamente diferente. A chance de sucesso aqui era quase igual a zero. Só para começar, a dor de uma cirurgia como essa é algo inimaginável para a gente. Uma pessoa normalmente não tolera o estresse de um corte grande na barriga sem anestesia. E além disso, ainda tinha um problema de infecção. Era muito comum em cirurgias que eram feitas na época que o paciente morresse no pós-operatório por infecções, por sepse, né, por febres muito graves que aconteciam e tiravam a vida da pessoa. Naquele tempo, ninguém fazia ideia da importância de se lavar as mãos e também de limpar os materiais que seriam usados numa cirurgia. A descoberta da antisepsia só veio muitos anos depois. Cara, e o McDowell tinha plena noção de tudo isso. As teorias de cirurgia que haviam naquela época eram muito claras. Nunca se conseguirá praticar a ablação de tumores internos, estejam eles localizados no útero, no estômago, no fígado, no baço ou nos intestinos. Neste campo, Deus marcou um limite ao cirurgião. Ultrapassá-lo é cometer um assassinato. Bom, hoje isso soa até uma piada pra gente, mas naquela época era a teoria vigente, tipo, é o melhor que tá tendo. E enquanto o McDowell refletia sobre tudo isso, a voz de Jane Crawford o acordou dos seus devaneios e ela perguntou assim: Doutor, o que é isso? O que eu tenho? Creio que é um tumor. Por favor, corte essa coisa. Eu resisto bem ao sofrimento. Nesse momento, a atitude mais óbvia para qualquer médico normal seria pensar que isso é impossível, pegar sua maleta e ir embora para casa e dormir uma noite de sono bem tranquila. Mas McDowell não era um médico normal e começou a refletir de novo sobre o assunto. Bom, se ela morrer com esse tumor, é o que tinha que ser. Ninguém vai me julgar por isso. Eu passo uma receitinha qualquer, vou embora e a natureza segue o seu curso. Bom, mas tem outra coisa. Ela já está condenada mesmo. Se eu operar e ela morrer durante a cirurgia, nada fora do normal teria acontecido. O problema é que, se ela morre na minha mão, qualquer tribunal me condena de assassinato. Mesmo que não me condenem, que médico vai me respeitar depois disso? E para dar uma forcinha na decisão do McDowell, Jane Crawford ainda disse: Doutor, experimente, eu resistirei com certeza. Se eu morrer na cirurgia, é o que tinha que ser, mas é melhor morrer do que viver assim. Eu direi para todo mundo que foi escolha minha, eu assumo toda a culpa. A senhora viria comigo até a minha casa em Danville? Eu vou aonde o senhor quiser, quando quiser. Talvez na minha casa eu me anime a tentar operar a senhora. Então tá resolvido.
eu vou com o senhor. E aí, meu amigo, o McDowell se enfiou na maior enrascada que eu podia imaginar para um médico lá em 1809. Entre os dias 15 e 17 de dezembro, McDowell viajou de volta para Danville com a senhora Crawford amarrada em seu cavalo e envolta em vários cobertores. Lembre-se que fazia um frio de lascar e a viagem não era fácil, ainda mais a cavalo. Cara, na boa, eu fico imaginando que médico hoje em dia faria isso. Pegar uma paciente, colocar no seu cavalo por sua conta e risco, viajar quase 100 quilômetros no meio de uma nevasca para tentar fazer uma cirurgia que ninguém fazia na época, com uma chance muito grande de matar a paciente e ainda correr o risco, caso isso acontecesse, de ser linchado pela população local. Sim, porque naquela época você fazer isso, abrir uma barriga de um paciente, era a mesma coisa que matar uma pessoa e toda a população iria enxergar dessa forma. E aí, chegando a Danville, McDowell foi até a sua casa, onde morava com a sua irmã, Sarah, com seu sobrinho, o James McDowell, e um discípulo que era o Carlos. Nosso herói então explicou a situação rapidinho para todo mundo e aí acomodaram a senhora Crawford no quarto dela para poder iniciar os preparativos para aquele procedimento heróico. E naquela noite, McDowell não dormiu nem por um segundo. O cara passou a noite em claro, estudando tudo que havia escrito até aquele momento sobre tumores de ovário e sobre cirurgias de abdômen. Ele pegou tratados, livros, revistas, artigos e passou muito tempo lendo e revisando todo o assunto que ele já sabia. E em tudo que ele leu, a conclusão era sempre a mesma: não opere, porque é impossível. Na manhã seguinte, o McDowell foi pedir ajuda para o James, o seu sobrinho, que normalmente operava com ele cirurgias menores. Só que o James não estava na mesma vibe do McDowell e tentou chamar o seu tio para a razão. O James argumentou que aquilo era uma loucura e que a cidade inteira ia acusá-lo de homicídio. E o James tinha razão. Assim que a cidade começou a ficar sabendo das ideias que estavam rolando na cabeça do McDowell, todo mundo ficou revoltado e até o pastor da igreja se manifestou no culto contra essa atitude insana do McDowell. Para todo mundo era um sacrilégio e um assassinato de fato colocar alguém numa mesa para abrir a sua barriga. Só que na hora H o James acabou se rendendo aí às loucuras do seu tio e ajudou na cirurgia, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Os dias que se seguiram foram de preparativos e muito estudo, até que na manhã do dia 24 de dezembro, Natal, tudo estava pronto. O McDowell optou por operar nesse dia e preparou toda a sala da sua casa para o evento. Pegou uma toalha branquinha, forrou a mesa, pegou umas cordas para amarrar a paciente. Isso mesmo, cordas. Na falta de uma anestesia, a gente amarra a pessoa na mesa, senão ela sai correndo, né? Preparou também água quente, água fria, faixa, atadura e todo o seu instrumental cirúrgico. Foi nesse momento, pouco antes da cirurgia, que o James entrou porta dentro e falou para o McDowell que ia sim ajudar com a cirurgia, que jamais ia abandonar o seu tio num momento tão drástico como esse. Foram então buscar a paciente, que entrou na sala e logo falou para o cirurgião: doutor, eu venho decidida a não gritar, não precisa me amarrar. Eu sei, minha senhora, mas é melhor assim. E aí acabaram amarrando a Jane mesmo assim, e o McDowell deu para ela algumas pílulas de ópio, que são analgésicos, que naquela época é o que tinha de melhor para tentar aliviar a dor. Mas numa cirurgia como essa, não dava nem para o começo. Em seguida, então, McDowell se preparou para o corte inicial. Quando a senhora Crawford ouviu o som dos metais na mão do cirurgião, começou então a rezar um salmo em voz alta. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso. McDowell fez a primeira incisão. Pode dizer ao Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza. E a cirurgia começou. O McDowell seguiu com seu plano, tentando ignorar o salmo da Jane, que ficava ora mais forte, ora mais fraco. Sua respiração ia ficando cada vez mais fraca, mas ela conseguiu terminar o primeiro salmo e ainda começar um segundo. Fala sério,
Isso com a barriga aberta e um cara mexendo nos seus órgãos internos. Dá pra acreditar? Enquanto a cirurgia rolava, Ephraim McDowell suava igual um camelo e já estava coberto de sangue quando eles finalmente conseguiram tirar aquele tumor de dentro da Jane Crawford. Nesse momento, as ruas já estavam tomadas pela multidão, que chegavam perto da casa e gritavam insanamente: "Vamos arrancá-los de casa! Salvemos Jane Crawford! Vamos tirar ele de lá antes que ele mate a senhora Crawford!" McDowell olhou para o James e eles se apressaram para acabar rapidinho aquela cirurgia. A voz da paciente estava cada vez mais fraca e agonizante, e para quem ouvia isso da rua, né, uma mulher agonizando, não soava nada bem. "Saia, doutor! Saia daí para que o enforquemos!" E enquanto os cirurgiões fechavam o corte da barriga da paciente, McDowell ouviu o xerife lá fora gritando também: "Calma, minha gente, calma, eu vou entrar lá para ver o que está acontecendo, calma." E nesse momento, Jane Crawford ficou em silêncio. Mas ela respirava, mal dava para ouvir, mas ela ainda estava viva. E pouco antes que o xerife pudesse entrar na casa, eles conseguiram terminar os pontos e fazer o curativo. Logo depois, a porta se abriu bruscamente e ele entrou na casa. Sua primeira visão foi de uma mulher desmaiada e sangue por toda parte. E aí, o xerife não teve dúvidas. "Então, vocês a mataram. Nós a operamos. Tiramos o tumor que ela trazia no ventre e ela vive." E aí nessa hora o xerife ficou meio confuso. Ele foi até perto da paciente, né, viu o tumor em cima da mesa, olhou para Jane e viu também que ela respirava. Então foi novamente até a porta da casa e disse meio sem graça: "Doutor, desculpa, as pessoas pensavam, né? Eu também pensei. Eu vou lá falar com eles." E assim que ele saiu, McDowell ouviu sua voz em direção à multidão: "Podem ir embora todos vocês. Eles fizeram um bom trabalho e ela vive." E assim terminava uma das primeiras cirurgias de ovário da qual temos notícias. Tudo não durou mais de 25 minutos e parecia ter sido um tremendo sucesso. Só que o trabalho do McDowell não acabou ali. O pior ainda estava por vir: a recuperação pós-operatória. Nos próximos dias, ele ficou dia e noite ao lado da sua paciente, aguardando pelos primeiros sinais de infecção, como vermelhidão no local ou pus. Isso era quase sempre fatal e acontecia em muitas cirurgias que eram feitas naquela época. E quase sempre, quando isso acontecia, era uma sentença de morte. Não havia medicamentos, não havia antibióticos naquela época para tratar tal complicação. Felizmente, não teve nenhum sinal de infecção e a Jane foi melhorando dia após dia. Até que no 5º dia pós-operatório, o McDowell entrou no quarto e viu ela de pé arrumando sua cama. Sim, estava com um pouquinho de dor, um pouquinho lenta, com dificuldade para se movimentar, mas de pé e bem recuperada, sem qualquer sinal de infecção. Agora, gente, vamos conversar. O cara operou em casa, sem anestesia, sem nenhuma noção de antisepsia, de limpeza que a gente tem hoje em dia, contra todas as expectativas, e a cirurgia foi um sucesso. Palmas para McDowell e também para Jane Crawford, afinal, isso é que é coragem. E aí, alguns dias depois, a Jane montou a cavalo sozinha e percorreu de volta os quase 100 quilômetros até a sua cidade. A gente sabe que ela só foi morrer 33 anos depois da cirurgia de outras causas e teve uma vida muito feliz, sem o tumor, sem aquele sofrimento que ela carregava e que, se não fosse o McDowell, seria a doença que ia matá-la muito precocemente. E você? Faria uma cirurgia sem anestesia? Passou a olhar para a anestesia com um pouquinho mais de carinho agora? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião e também se você curtiu esse vídeo de história da anestesia, beleza? Ficamos por aqui então e até o próximo vídeo.